Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área nessa sexta-feira, a gente repercutir um pouquinho do que foi o jogo de ontem, empate em 1-1 entre Paraná Clube e Operário, e também sobre a súmula do árbitro, senhor Murilo Ugolini Clay. Antes, aquele pedido que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, ativa aí a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Então, falando um pouquinho do jogo de ontem, né, o Paraná empatou com o Operário em 1-1, vencia o jogo até os 51 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Murilo Ugolini Clay marcou uma penalidade muito duvidosa, para não falar inexistente, para a equipe do Operário, né, que acabou convertendo com o Bosquilha, não tinha nada a ver com isso. O Operário conseguiu o empate. Vamos falar primeiro da súmula, né? O árbitro que até teria que ter colocado a súmula até as 2 horas da manhã, ou seja, 4 horas depois do jogo, ele subiu a súmula para o site da federação, o seu relatório, por volta de 2h20 da manhã. E nela ele acabou expulsando depois do jogo, ele não mostrou o cartão vermelho na hora, ele expulsou depois do jogo o técnico Argel Fuchs, os volantes Júlio Rush e Geilson, o lateral esquerdo Kevin e o atacante Sagui. Então, depois do jogo, foram essas as expulsões de mais 4 atletas, além do Daniel Guedes expulso ainda em campo, e também do técnico Argel Fuchs, todos eles fora da partida. Quem vai comandar o time é o auxiliar técnico Claudio Miro, nessa partida de domingo diante do Andraus. Além deles, quem também dificilmente vai reunir condições de jogo é o lateral direito Lucas Mazetti, né, o jogador que teve uma lesão no tornozelo, né, num lance em que o árbitro Murilo Ugolini Clay sequer deu falta, né, até o lance seguiu, o Lucas Mazetti foi atingido pelo jogador do Operário, ficou caído no gramado ali perto da meia-lua da grande área e o juiz nem sequer parou o lance. Então, teve tudo isso, ele relatou, né, a invasão ali ao término do jogo de membros da comissão, também relatou que aos 43 do segundo tempo teve um copo ali arremessado perto do banco do Operário, também falou, né, que o supervisor do Paraná, o Rodrigo Vaz, tentou, né, controlar o ânimo dos seus jogadores, comissão técnica, relatou também a invasão, né, do gerente de futebol, o Fernando Miguel, e um fato, né, para quem me acompanha no Twitter, eu postei lá, e vou até colocar aqui, o fato é que um policial militar totalmente despreparado, o Kevin tá chegando, inclusive ele tá com a mão na cintura, e ele toma uma cacetada do policial militar, totalmente despreparado, né, podia até machucar o jogador, e enfim, mas a polícia militar precisou intervir, né, diante disso, a pedido do árbitro, e o fato é que, né, no lance da penalidade, um lance que a bola ficou pererecando na área, né, até o técnico Argel fala de um toque do jogador do Operário, o lance é muito rápido, pela imagem da TV até não dá para ver direito, mas parece sim que a bola bate primeiro no braço do jogador do Operário, mas o fato é que depois a bola está uns 20 centímetros do braço do Kevin, né, e a recomendação da comissão de arbitragem é para que não haja marcação de pênalti em lances como esse. Então, é uma penalidade muito contestada pelo Paraná, o excesso de cartões amarelos, e a gente que trabalhou ali durante, né, os 90 minutos, a gente pôde ver o árbitro em qualquer situação, né, para os jogadores do Paraná que ele entendesse, né, ele, ao invés de tentar primeiro advertir de maneira verbal, ele já chegava dando cartão amarelo. Foi o lance do Daniel Guedes lá no escanteio, que ele colocou a bola fora da marca, e depois, né, é um lance bem duvidoso, o Daniel Guedes acaba com o gramado molhado, acaba escorregando, atinge sim o jogador do Operário, toma o segundo amarelo e é expulso. Então tem esse lance também, o excesso, o Paraná tomou 8 cartões amarelos durante o jogo, a maioria no segundo tempo, então uma arbitragem muito confusa do seu Murilo Ugolini Clay. A gente foi até pesquisar um pouquinho, já teve representações contra esse árbitro do Náutico, da Chapecoense, que ele expulsou o Giovanni Augusto, depois pediu desculpas para o próprio Giovanni Augusto, a gente foi resgatar também esse material, teve confusão até na Taça Paraná da Suburbana aqui, se eu não me engano, no jogo do Fanático. Então, é um árbitro que tem muitos BOs aí na sua conta, e mesmo assim, eles são escalados pela comissão de arbitragem da Federação Paranaense de Futebol, que precisa muito rever os seus profissionais aí que atuam no Campeonato Paranaense. E um detalhe, que eu acho que ninguém fala, mas talvez a maior culpada disso tudo seja a Federação Paranaense de Futebol, que não consegue
colocar um VAR à disposição desde a primeira fase, mesmo tendo 10% da renda bruta de todos os jogos, ela ganha ali 10% da renda bruta de todos os jogos, ela conseguiu comercializar a competição para 3 emissoras, né? RIC, Paraná Turismo e também para a N Sports. Para onde vai o dinheiro? Então, não ter VAR desde a primeira fase desvaloriza o próprio produto da Federação Paranaense de Futebol. Então isso é um fato a ser pensado também, né? E se a gente for pensar que se tivéssemos VAR desde a primeira rodada, no jogo contra o Atlético, eu não vou nem dizer o lance do pênalti, né? O lance da invasão, mas principalmente o atacante Coelho do Atlético teria sido expulso com 11 minutos de jogo, porque ele olha para o jogador do Paraná e atinge o atleta do Paraná com uma cotovelada. Um lance que a gente viu várias vezes no Campeonato Brasileiro, lance fácil para o VAR chamar e expulsar o jogador. E o duro que o árbitro viu, porque ele deu a falta e deu apenas o amarelo para o jogador do Atlético. Então, são lances aí que acontecem, né, e que podem comprometer. O Paraná vive aí um momento extremamente decisivo na sua vida, precisa muito, né, garantir pelo menos essa vaga entre os 8 melhores times do estadual para garantir a vaga na Série D do ano que vem e, né, o Paraná aí já com 2 jogos e 2 reclamações contra a arbitragem. Inclusive ontem conversei com o presidente Ailton Barbosa de Souza, ele falou que o Paraná sim hoje deve enviar uma representação formal contra o árbitro, especialmente contra o árbitro Murilo Ugolini Klein, e ele deve ser vetado aí dos jogos do Paraná Clube até o final do campeonato paranaense. Agora falando um pouquinho sobre o jogo, muita gente, né, falando sobre o recuo excessivo, né, do Paraná no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi de encher os olhos, né, o Paraná contra um time de Série B de Campeonato Brasileiro, Operário com vários remanescentes do ano passado, vários jogadores que atuaram aí nas últimas rodadas, que o Operário ficou brigando pelo acesso. O Paraná fez um grande primeiro tempo, com muita intensidade. Com 17 minutos de jogo, o Paraná tinha criado pelo menos 3 chances claras de gol, né, contra o goleiro Elias do Operário, mesmo com o gramado molhado. A gente viu um Paraná muito organizado, né, atacando em bloco, marcando a saída de bola do Operário, enfim. Realmente foi um primeiro tempo muito bom. O Lucas Mazetti faz o gol, né, o Paraná teve algumas melhoras significativas de atletas que no clássico ainda não tinham dado o seu melhor. O próprio Lucas Mazetti, o lateral esquerdo Kevin, Geilson, para mim o Bruno Vinícius foi o melhor em campo. Enfim, no segundo tempo, a torcida está reclamando, né, o recuo excessivo. Acho que o Paraná ficou sim um pouco mais resguardado, mas talvez nem tenha sido, né, eu vi em alguns momentos o técnico Argel pedindo para o time sair. Acho que foi até algo até involuntário, porque estamos apenas na segunda rodada do Campeonato Paranaense. Então, fisicamente, dificilmente o Paraná ia aguentar o ritmo que ele impôs no primeiro tempo, a intensidade que ele jogou no primeiro tempo. Então, talvez tenha sido até um recuo, até um pouquinho involuntário, né, mas o Operário também praticamente não criou chance. O Paraná até controlava ali o jogo, controlava as ações ofensivas do Operário, muita bola na área. A zaga do Paraná levou melhor em todas e houve até a penalidade e o gol de empate do Operário aos 51 do segundo tempo. Então, um papo geral sobre esse jogo, sobre a péssima arbitragem do Murilo Ugolini Klein, mas o fato é que o Paraná tem que juntar os cacos, né, ver aí como é que se recupera o Lucas Mazetti ou não, ver os prováveis substitutos aí do Júlio Rush, do Geilson principalmente, do Kevin. O João Lucas deve atuar, mas o fato é que o Paraná tem problemas para o jogo de domingo. E aí sim, como eu tenho falado, domingo sim começa o campeonato do Paraná contra esses times: Andraus, Azures, FC Cascavel, Rio Branco, São José, são times que não têm divisão nacional. Então o Paraná precisa e muito conquistar no domingo a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. Vamos ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha para nós, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho, ativa a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Tamo junto.